Opa, boa tarde, bom dia, boa noite aí, dependendo da hora que você tá vendo isso. Eu vou só dar uma breve apresentação aqui sobre mim e também o que eu pretendo fazer com o canal. É, meu nome é Murilo, eu tenho 19 anos, eu sou estudante de Ciências Contábeis pela Unifesp e hoje eu trabalho no setor administrativo de um restaurante. Eu tenho vontade de ir pro mercado financeiro e para isso eu vou ter que estudar bastante. E uma das coisas que eu mais tive dificuldade na minha vida é o estudo. Eu não sou tão comprometido, não consigo colocar uma rotina de estudo na minha vida. E hoje, com o tempo corrido, eu tenho que implementar isso. E tá muito difícil, então eu pretendo gravar esses vídeos, ou resumindo conteúdo, ou resolvendo exercício, porque acontece. Eu sempre aprendi muito ensinando. Então, eu acho que vai somar muito nisso, isso na minha vida pra mim, se de estudar e pá, gravar esses vídeos, porque vou fazendo aqui como se eu estivesse ensinando, tanto como eu fiz muito para colegas, tanto na escola quanto na faculdade, e sempre eu via que eu aprendia muito mais, então essa é a ideia. Aí, como eu não sei de tudo, então se alguém estiver vendo aí, tiver alguma correção ou algo para somar, pode mandar aí, tá bom? Enfim, é isso. E esse vídeo aqui eu vou gravar respondendo essa questão aqui de mercado a termo. É uma questão até que bem simples, não tem muita coisa para calcular e pá. É mais difícil você entender ela, né? Mas você entendendo, você vê que ela é bem simples, tá bom? Enfim, mercado a termo, a matéria é finanças corporativas, tá bom? Eu vou ler aqui a questão. Uma empresa exportou soja por 20 milhões de dólares, que serão recebidos no prazo de 180 dias, ou 126 dias úteis. Nesse caso, dessa questão, eu não acredito que a gente fale esses dias úteis. Mas ele sempre fornece, porque tem algumas contas que. Alguns juros que você calcula em dias úteis. A empresa teve diversos custos de produção que somam 70 milhões de reais e que precisam ser financiados. Então aqui você já percebe o que acontece. Ela tem a receita dela em milhões de dólares, porém os custos, as despesas são em reais. Então o que acontece com essa empresa? Ela está muito vulnerável à variação do dólar. Por exemplo, se o dólar abaixar, ela vai ter um lucro muito melhor, muito menor, porque as despesas delas estão em reais. Então o que ela tem que fazer? Ela tem que procurar, né, para ficar mais segura, caso ela esteja com medo dessa variação do dólar pro negativo, ela fazer esse hedge do mercado a termo, mercado futuro ou swap, enfim. Nesse caso vai ser mercado a termo, então vamos falar sobre isso. Mas é isso que ela tem que procurar fazer por causa dessa diferença de moeda, né? Enfim. E que precisam ser financiados até o recebimento das exportações. Admitindo que a taxa de juros no mercado interno esteja em 14% ao ano, que o dólar à vista esteja em 4,20 e no mercado a termo para 180 dias a 4,44, responda. Então eu vou anotar aqui as informações mais importantes. Colocar aqui o F de faturamento, que foi 20 milhões de dólares. Aí as despesas, que foi 70 milhões de reais. Eita, reais. Que mais? O N, né? Que é os dias. 180. Deixa eu ver. A taxa de juros interna, que é 14% ao ano. O dólar à vista, vou colocar DA, tá? Dólar à vista, tá 4,20 reais. Nossa, tá muito grossa essa caneta, meu Deus. E o dólar futuro, vou colocar DF. Ah, ficou melhor. Dólar DF 4,44. Pronto, essas são as informações importantes aqui do exercício. Tá bom. Aí aqui ele fala a partir de qual variação cambial a empresa terá prejuízo se não efetuar o hedge. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui nesse para saber isso é calcular a taxa de juros em cima desses 70 milhões, porque a empresa está devendo e cobram juros quando você está devendo. Então nesses 180 dias vai ter que calcular essa taxa de 14% ao ano. Aí como que faz? Essa fórmula é bem simplesinha, você vai pegar o total, o T vai ser igual a o valor,
que é 70 milhões, mais, desculpa, vezes. Aí aqui é aquela fórmula básica de juros composto. Nesse caso é juros composto porque ele dá a taxa de juros do período inteiro, né, no ano, e ele só foi 180 dias. Então tem que fazer o juro composto. 1 mais a taxa, que é 0,14, que eu já vou colocar já junto, já para não precisar em somar. 1,14 elevado, o juro composto é elevado a 180 dividido por 360. Aí deixa eu fazer a conta aqui. Aí, eu calculei aqui e vai dar. Opa! Vai ser igual a 74 milhões, ponto, 739 ponto 547, isso, vírgula 76 2. Vou colocar só até aqui, tá bom já. Beleza? Então, esse é o valor que a pessoa vai ter que pagar daqui 180 dias, já com os juros. E para saber o quanto o dólar tem que variar para ele perder esse valor, só vai pegar esse valor e dividir pelos 20 milhões que está em dólar. Por quê? Porque aqui é bem simples, né? Você vai saber quantos 20 milhões tem nesse 74. E vai dar exatamente o valor certo. Então, assim, vai dar o valor que o dólar estando, você não vai ter prejuízo, mas você também não vai ter lucro, porque vai dar o valor exato, 74 milhões em reais. Então, abaixo desse valor, que der dessa divisão, é o que ele vai ter prejuízo. Aí, deixa eu ver quanto que fica. Dividido por 20 milhões, que dá 3,73 reais. Então, o dólar estando abaixo desse valor, a pessoa já tem prejuízo. Aí, para saber a variação do dólar, é a mesma coisa. Você vai pegar esses 3,73 e divide pelo dólar atual. Aí você vai saber quantos por cento vai ter de variação. Aí. Deixa eu fazer as contas. 3,73 dividido por 4,44. Ó, pessoal, só corrigindo. Eu me confundi. Não é 4,44 que coloca embaixo, é 4,20. Por quê? Porque esse 4,44 é o dólar futuro. Você quer saber o quanto que o dólar vai variar do dólar presente, né? Do dólar atual, que é os 4,20. Então aqui vai dar cerca de 11%. Na verdade, essa divisão vai dar um valor de 0,89, alguma coisa assim. Então, para você saber o quanto é para variar, você só faz isso menos 1. Aí vai ter a variação, porque no caso a divisão mostra o quanto esse 3,73 é por cento do 4,20, que no caso é 8,9. Aí você faz menos 1, você tem a diferença, né? Você tem a variação, que vai dar cerca de 11%. Então o dólar tem que variar 11% para baixo para essa empresa aqui ter prejuízo. Beleza? Então essa é a A. Agora vamos para B. Qual a operação do mercado a termo a empresa deverá realizar para se proteger de um adverso no ativo cambial? Como a gente está estudando mercado a termo, a gente vai verificar pelo mercado a termo, tá bom? Então, o que a gente vai fazer é o seguinte: a gente vai pegar esses 20 milhões e vai multiplicar pelo dólar futuro, porque é o que a pessoa vai receber fazendo o mercado a termo. Aqui eu vou colocar um X, porque se ficar em ponto vai ficar muito confuso. Então, vezes 4,44, tá bom? Aí aqui a empresa ela vai receber, deixa eu fazer as contas, 20 milhões
vezes 4,44. Isso aqui tava pra fazer de cabeça, hein? Vai ser 88 milhões, 800 mil e... Pronto, 88 milhões e 800 mil. Esse é o valor que a empresa vai receber. Aí você faz esse valor menos as despesas. Então vai ser 88.8800 menos 70 milhões vezes, abre parênteses de novo, 1,14 elevado a 180 dividido por 360. Que eu apaguei, eu tenho que fazer de novo aqui a conta. Então vai ser esses 88 menos 74.739.547. Ou só deixar até esse número aqui que já tá bom. Então ela vai ter um lucro de. Deixa eu verificar. Ela vai ter um lucro de 14 milhões ponto 060.453. Esse é o lucro da empresa fazendo o mercado a termo. E por que ela faria esse mercado a termo? Exatamente para evitar as variações do dólar. Então, por exemplo, pode ser que o dólar suba de valor, pode ser que o dólar chegue a, sei lá, 4,60. Só que se o dólar abaixar, a empresa ela não vai ter como pagar essas despesas. Então, para ela não vale a pena o risco de talvez o dólar subir e ter um lucro do que o dólar abaixar e ela não ter como pagar. Então, não vale a pena correr esse risco. Então, ela fixa o dólar em 4,44, que não é ruim, e garante que ela vai ter dinheiro para pagar as suas despesas, tá bom? Agora eu não vou pagar essa aqui vai ser a B, vamos fazer a C, tá bom? Que aqui a C, ele dá uma outra opção de como pagar essas dívidas, né, sem ser pelo mercado a termo. Então ele fala: se for possível a empresa captar 100% dos recursos indexados ao dólar, mais 2,5% ao ano, não, calma, mais 2,5% de taxa ao ano, de taxa de juros no período, e vender à vista. Essa alternativa seria preferível à do item B? Então o que ele está falando é bem confuso o jeito que ele fala, mas ele está falando o seguinte: se a empresa pegar um empréstimo num banco em dólar e com uma taxa de 2,5% ao ano e ela pegar os 20 milhões, tá? Os 20 milhões em empréstimo e depois ela pagar quando ela receber, ela pagar já contando os juros. Vale mais a pena do que fazer pelo mercado a termo? Aí aqui a gente vai calcular. O que a gente faz? A primeira coisa que a gente faz é pegar os 20 milhões e dividir pela taxa de juros. Por quê? Quando você divide pela taxa de juros, ele já ele já desconta a taxa de juros. Então, por exemplo, quando você multiplica esses 20 milhões por 1 mais a taxa, ele já dá o valor dos 20 milhões mais os juros. Quando você faz desse jeito, dividindo, ele dá o resultado dos 20 milhões menos a taxa de juros. Aí a fórmula é a mesma, é 1 mais a taxa, né? Deixa eu já colocar aqui. 1,025, que é a taxa de juros, elevado a 360, não, desculpa, 180 dividido por 360. Deixa eu ver quanto que vai dar. Aí essa conta aqui vai dar 19 milhões 754 e 591. Eu vou deixar arredondado, tá? Não vou colocar as casas de vírgula, não. E que ele tá dizendo com isso? Que desses 20 milhões que você vai pegar de empréstimo, você só vai utilizar esses 19 milhões 754, porque o restante você vai usar para pagar os juros. Porque você pegou 20 milhões
E você vai receber 20 milhões daqui 180 dias. Então, quando você receber esses 20 milhões, você já vai pagar pro banco e os juros que você já deixou descontado do valor que você não utilizou. Então, você vai conseguir já amortizar essa dívida, tá bom? Então, esse é o valor que você vai poder utilizar. Aí você vai multiplicar esses 19 milhões pelo dólar atual. Porque isso aqui é no presente. A empresa já está pegando esse valor para já pagar todas as dívidas e ver o quanto ela vai ter de lucro. Então você multiplica isso por 4,20. Que vai dar, deixa eu ver, vezes 4,20. Vai dar 82.699. Não, desculpa, 969. 969. 282. Não vai caber aqui não. Deixa eu passar pra cá. Vou colocar aqui embaixo, tá bom? 92. Eita. 282. Pronto. Esse é o valor então que a empresa vai receber do empréstimo já descontando os juros. Aí você já vê que desse valor aqui já é bem menor do valor que você vai receber no mercado a termo. No mercado a termo você vai receber 88, que você recebeu 82, tá? Então a gente faz os 82. Deixa eu já passar pra cá, que aí eu já economizo espaço, né? Já pego esses 82. Opa, de novo. 82 e faço menos 74.739.547. Esse é o. E essa é aquelas despesas que a gente já tinha calculado. Aí isso vai dar, deixa eu ver. Menos 79.739.547. Aí aqui a empresa vai ter um lucro de 8 milhões, desculpa, 229.735. Então a gente já vê que essa opção dela pegar o empréstimo do 100, um empréstimo em 100% do valor que ela vai receber, não vale a pena comparado ao mercado a termo. Agora a gente vai ver outra opção que é a D. Aí na dela fala: mantendo as mesmas condições do item C, porém captando apenas o necessário para a cobertura dos seus custos e vendendo à vista. Seria uma alternativa preferível? Ó, gente, só uma correção que eu percebi agora. Nesse caso aqui, nessa subtração, não é 74, é só 70 milhões, porque como ele pegou o empréstimo na hora, ele não vai ter a taxa de juros, porque ele já vai pagar a dívida dele na hora. Então isso aqui vai dar 12.969.282, certo? Isso mesmo, né? 12, isso mesmo. Então mesmo assim, ainda vale mais a pena fazer no mercado a termo. Então agora vamos fazer a D. Mantendo as mesmas condições do item C, porém captando apenas o necessário para a cobertura dos seus custos e vender à vista, seria uma alternativa preferível dos itens B e C? Então aqui ele está falando o seguinte: ele vai pegar um empréstimo no valor dos custos dele, só para cobrir os custos, e depois o restante ele vai. O restante ele vai esperar receber, certo? E vai verificar se isso vale mais a pena do que as outras duas alternativas. Então aqui a gente vai fazer o seguinte: pra gente saber o quanto ele precisa pegar em dólar, você vai pegar esses 70 milhões, fazer até mais pequenininho que eu tô com pouco espaço, 70 milhões, e você vai dividir pelo dólar atual, que é 4, né, na verdade, 4,20. Eita! Você vai dividir pelos 4,20, que vai dar um valor, deixa eu ver, 700 milhões, dividido por 4,20. Dá 16 milhões ponto 666 ponto 66. Vou botar 7 para arredondar, tá? Então é essa a quantidade que a empresa vai ter que pegar em dólar só para cobrir as dívidas dele, tá bom? Aí aqui é aquele mesmo cálculo.
A gente vai pegar esses 16 milhões e vai dividir pela taxa de juros, tá bom? 1,025 elevado a 180, 360. Deixa eu ver quanto isso vai dar. Aí essa conta vai dar, descontando as taxas de juros, vai ser 16 milhões 462 159, vírgula. Tá, não vou colocar as vírgulas não, tá? Eu pensei aqui e não é bem assim que faz não. A gente tem que fazer o seguinte, a gente pega esses 16 milhões, porque não faria muito sentido, né, a gente calcular o quanto a gente não vai utilizar por causa do juros, sendo que esse é o valor exato para pagar a dívida. Então a gente tem que fazer o seguinte, a gente vai pegar os 20 milhões e vai fazer menos os 16, né, que é para pagar a dívida. E aqui a gente faz aquela conta dos juros somando, né? Em vez de a gente fazer ele subtraindo, né? Que é quando a gente divide, a gente faz somando, que vai ser 1,025, né? Elevado a 180 por 360. Aí deixa eu fazer a conta aqui. Então, aí esse valor, deixa eu só refazer aqui embaixo, vai ser 20 milhões menos, vai ser 16,873,714. E esse vai ser o lucro que a empresa vai ter. Só, deixa eu ver quanto que dá. Isso menos 20 milhões. Ela vai ter um lucro de 3,126,286 dólares, tá? Aí você multiplica isso pelos 4,44, que é o dólar futuro. Vai ser um valor de 13.880.709 em reais. E você vê que realmente o que mais valeu a pena foi o mercado a termo. O que chegou mais próximo foi esse de você só pagar as dívidas, e você pegar um empréstimo realmente não faz sentido, considerando as opções, tá bom? Então aí resolvemos o exercício inteiro. Eu ainda tô meio acostumando, né? Que eu não tô acostumado a gravar e tal, estou meio travando. Mas é isso, tá bom?